Então, pessoal, eu abri o desenho anterior que eu vinha trabalhando, hoje lá todos os layers, e já vou mostrar como importar aqui algumas informações adicionais, algumas cotas perdidas que eu estou pagando, por motivo elas ficaram duplicadas, tá? Então, eu estou descartando aquelas que não estão no layer correto. Ok, acho que com isso, deixa eu ver só o viewport front. Bem, ok. Então, nós tínhamos este desenho que veio do AutoCAD, na verdade, né? Eu o projetei na aula passada para que a gente construísse a versão 3D da luminária. Vou mudar o viewport para Shaded, ou melhor ainda, Rendered, ou melhor ainda, Ghosted. Então, essa luminária 3D que eu desenvolvi com sólidos a partir das dimensões do desenho técnico que nós havíamos produzido na aula de AutoCAD. Agora, eu quero mostrar para vocês que é possível. Eu vou apagar isso aqui, tá? Como vocês trabalharam num arquivo independente que não tem o desenho 2D, eu vou mostrar como eu posso importar o desenho 3D, o desenho 2D, para tê-lo como referência na construção da luminária. Então, File, Import. Vou importar o quê? Um arquivo DWG Drawing, que é AutoCAD Drawing, que está na minha pasta. Eu recomendo que vocês sempre tenham uma pasta organizada com os arquivos que você possa precisar. Ok. Ok, pessoal, antes que eu faça uma conclusão, eu resetei o que eu estava fazendo e estou indo novamente ao Import e Enter, Import, e eu vou importar não o arquivo do AutoCAD, engano meu, vou importar aqui nos Rhino 3D Models, e aí eu compartilhei com vocês hoje este arquivo que estava lá no outro diário. Espero que vocês tenham copiado, mas se for o caso, eu envio no grupo também, tá? Então, eu tenho aqui esse arquivo, que é a luminária do Prof. Open, que foi importado como um desenho, não foi como um insert block. E aqui eu tenho algumas linhas que eu sei que eu preciso apagar, estão perdidas nesse modelo. Okay. Tem uma série de cotas perdidas. Muito bem. Tem algumas cotas perdidas também. Ótimo. Eu tenho aqui a luminária pronta para a gente ter como referência. Okay. Eu tenho aqui o desenho plano que eu vou colocar na vista top. Mas esse desenho, na verdade, ele não está no plano XY do Revit, do Rhino. Ele está no plano frontal. Ok? É o que? O desenho. Aqui é a luminária. Hoje nós vamos trabalhar construindo essa haste de suporte, essa peça articulada que vai presa na luminária, esta base e esta peça que é o carrinho do trilho. E vão ser sólidos relativamente simples. E aí eu vou criar alguns layers, a saber, carrinho do trilho.
Depois muda as cores. Outro layer. Base. Outro layer. Haste. Outro layer. Apoio. Estou chamando de apoio essa peça aqui, tá? Então, escolhendo cores arbitrárias, aqui carrinho do trilho laranja, base vermelho bem vivo, haste um magenta e apoio um violeta. Ok. Então, tudo que eu produzi aqui, eu já vou produzir nos layers que eu criei. Eu vou acionar o layer apoio, do clique, ele se torna o current layer, layer ativo, e nesse layer eu vou desenhar, então, a silhueta dessa peça, usando curve, arc, start point, end. Isso me permite pegar um ponto inicial do arco, um ponto intermediário e um ponto final. Ok? Outro arco. Endpoint, essa intersecção e este endpoint aqui. Outro arco, este endpoint, essa intersecção e este endpoint. Então aqui eu tenho 3 arcos concordantes, eles têm que estar perfeitamente conectados um ao outro, contínuos. E agora eu vou fazer uma polyline, botão esquerdo do mouse aqui nesse ícone, e vou fazer esses 3 segmentos como parte de uma única polyline. Ok. Veja que essas linhas aqui, eu fiz uma coisa aqui um pouco estúpida. Então, deixa eu apagar esses layers que eu criei erroneamente. Delete. Ok, então eu apoio. E eu quero ocultar esse desenho, esse o layer dessas linhas azuis e das linhas de centro. Então, vamos lá. Eixos, vou ocultar. Cotas. Eu estou sem cotas, então não tem grandes problemas. Uh, main. Main são essas linhas que vieram no desenho importado. Linhas de construção, de ocultas. Então, main. Essas linhas várias que sobraram aqui. Então, o layer main foi congelado. Change object layer. Okay. Tenho ainda aqui algumas linhas. Quando eu clico aqui, eu vejo curvas que estão brancas, tá? Eu pego as curvas de cor branca, porque a violeta eu acabei de fazer. Ctrl clica, deseleciona. Shift clica, acrescenta a seleção. Então, essas curvas vão para o layer main 1. Change object layer. E agora, deixa eu passar para a vista perspective. Eu quero olhar o que está acontecendo aqui em 3D. Então, eu tenho de dar um comando join, J-O-I-N, enter. E vou selecionar no comando join cada uma das curvas que eu produzi aqui. Tem que ser selecionadas clicando na curva. Então, agora elas são uma curva fechada. E, finalmente, comando solid extrude planar curve straight. Seleciono esse perímetro, enter.
e vou puxar 10 milímetros para o lado de cá. Então, essa peça aqui, que é o conector do corpo da luminária à haste, está modelada. Perfeito? Vou descongelar o main. O main eu vou mudar o nome, tá? Botão direito do mouse, rename, vou chamar ele de insert, que é o nome que eu usei na aula, né? Vou acender de novo o insert, vou para a vista front. Agora, vamos produzir a haste. Então, eu posso passar para a haste, apagar o layer apoio, layer ativo haste, dei um duplo clique, e eu vou produzir, então, a polyline. Lembra de começar aqui no endpoint, tá? Que faz o contorno da haste. Perdão, vou fazer que nem eu fiz na aula, vou começar daqui, para cá e para cá. E aqui eu preciso colocar um arco, é a cor que eu produzi. E aqui eu devo colocar um arco, curve, arc, start point, end. Você pega um ponto inicial, midpoint aqui, ponto final. Novamente comando J-O-I-N, join, e seleciono essa curva rosa, e as curvas foram juntadas. Vou ocultar o layer insert, aqui a forminha. Vista perspective, eu usei isometric na aula, mas... E solid extrude planar curve straight, pego essa silhueta. Lembra que eu estou puxando para a esquerda, tá? 10 também. Se eu descongelar o apoio, eu vou ver que eu fiz o extrude ao contrário, tá? Então, eu dei Ctrl Z, Solid, Extrude Planar Curve Straight, pego essa curva, Enter, puxo para a direita, 10, Enter. Agora eu tenho metade da minha haste aqui feita. Ok? Perfeito. Volto para a vista frontal. Insert descongelado. E agora eu vou fazer essa peça que dá a volta. Então, estou no layer haste. Curve, arc, start point, end. O arco começa aqui, neste endpoint, passa por esse mid e termina neste outro endpoint. E agora uma polyline que tem que começar exatamente no endpoint. Eu já estou fazendo essa polyline extra, né? Vamos congelar o insert. Eu vou aproveitar e jogar linhas que estão perdidas aqui. Elas fiquem também no layer insert, tá? Direito do mouse, change object layer. Acho que não foi. Change object layer. Ok. Perspectiva. Agora eu tenho metade da haste feita. A parte final da haste, join, J-O-I-N, solid extrude planar curve straight, 10 para o outro lado. São duas peças independentes, mas na verdade isso é uma peça única que tem esse formato. Então eu vou unir ambas, solid union, seleciono uma e a outra, enter, e agora uma peça única. Posso então passar para a base, ocultar a haste, desoculto o insert, vista frontal. E veja que
eu tenho esse desenho em planta dessa base. Eu vou produzir primeiro esta parte aqui, depois essa parte de baixo. Essa parte de baixo é o que eu chamei de carrinho do trilho. E essa parte de cima é o que eu chamei de base. Então, eu estou sempre redesenhando os elementos no layer corrente. Curve, arc, start point, end. Este arco aqui, esse arco se certifica de pegar os endpoints, gente. Ok? Line, botão direito do mouse. Esse segmento, congelo o insert. Não adianta porque eu não havia colocado esses linhas de insert, então tudo bem. Só dá para ver isso em perspectiva. Só para lembrar o que a gente fez em aula, se eu mudar a vista perspective, set view, escolher isométrica, acho que eu vou escolher sudoeste, que nem eu fiz antes, eu tenho uma projeção paralela, que é bastante fácil de trabalhar, né? Evita da orbit. E agora, novamente, solid. Join, Join, pego este arco vermelho, esta linha, a curva vermelha, esse outro arco, o vermelho, e este, finalmente, o vermelho. Enter, ele juntou as quatro curvas, e agora eu posso, então, usar o Solid Extrude Planar Curve Straight, pego a curva vermelha, ok? As curvas incluem curvas que são self-intersection. E isso vai produzir resultados indesejáveis, então não. Eu vou passar essas linhas todas, ocultar tudo que eu puder. Então, tudo isso vai para o insert. Ainda tenho linhas que tem que ir para o insert. Então, uma a uma, porque está difícil. Ok, agora sim. Eu vou, então, selecionar essa linha que eu produzi e vou descobrir onde estão as sobreposições. Aqui está. Esse ponto é o extremo da linha horizontal, ou é o extremo do ar. Não. Então, nota que eu fiz. Eu peguei esse ponto, puxei para cá, e esse ponto para cá. Não adiantou. Close, curve, pulando close curve. Ok. Agora eu consigo fazer extrusão. Então, eu não fui rigoroso ao encontrar os endpoints. Sejam rigorosos ao usar os endpoints. Se ficar um pequeno afastamento entre uma linha e outra, use a opção Close Curve, CLOS, FE, CRV, Close Curve, e aí Join,
Já havia dado join. E solid, extrude, straight. Não. Então, eu vou jogar fora essa curva e vamos fazer de novo. Descongela o layer insert. Tá? Então, pega todas essas linhas do desenho que vocês importaram e muda para o layer insert. Vista frontal. Essa linha que está aqui pode ser apagada. Ela está me causando alguns probleminhas. E agora, no layer base, vamos lá. Line. Estou pegando o endpoint, tá? E line aqui, endpoint. Agora arc. Sempre a opção start point end. Point end. E aqui, veja aqui que está o arco. Peguei um ponto errado. Novamente. End, mid e endpoint. Oculto insert. Join. Vamos ver. Join. 1, 2, 3, 4. 4 curvas juntadas em uma curva fechada. Perfeito. Agora volto para Parallel. E vou usar o Solid Extrude Planar Curve Straight para produzir esse extrude aqui com 16. Eu fiz com 16, eu arredondei esse valor aqui. Então, deixa eu botar umas cotas aqui. Se habitue a colocar cotas no seu desenho. Eu não coloquei, mas se habitue a colocar as cotas no desenho para a gente ver, saber com clareza as dimensões dos extrudes que você vai fazer em seguida. Então, drafting, cota vertical, fazer esta cota aqui, 16,93. Então, eu acabei de arredondar. E essa cota aqui, 25. Eu fiz com 16 e não 16,23, tudo bem? Ok. Ficou um pouquinho mais curta. Está feita a peça da base. Então, posso passar por layer carrinho de trilho, oculto a base. E o carrinho do trilho é essa forma aqui. Eu vou fazer essa forma fazendo em planta, que tem uma peculiaridade. E essa ponta é feita com arco. Curve, arc, start point, end. Oculto, insert, join, join. Ok. Vista paralela. E agora eu vou estudar para baixo dessa vez, tá? Solid 25. Extrude, straight, para baixo. De novo. Solid, extrude, straight. 25. Vamos ver se eu fiz para o lado certo. Cadê a base? Cadê o carrinho? Fiz para o lado errado. Então vamos lá. Solid, extrude planar curve, straight. 25 para o outro lado, então. E agora eu posso desocultar todas essas peças. E vamos ver o que nós temos nesse momento. Insert.
essa peça está para cima. Então, eu vou rotacionar em 3D, transform, rotate 3D, seleciono essas duas peças, e eu vou pegar um ponto aqui, outro ponto aqui. Esse é o eixo ao redor do qual a peça vai rotacionar, menos 90 graus. Ficou de ponta cabeça. Então, Ctrl Z. Vamos dar o Rotate 3D novamente. Esse ponto. 90 graus. Agora a peça está correta. Descongelando o Insert, indo para a vista Front. Eu vou então deslocar essas duas peças tridimensionais para elas ficarem perfeitamente alinhadas ao desenho de elevação. Então, o comando Move. Eu vou pegar este endpoint, intersection e midpoint, isso está bem no meio do arco, é o ponto equivalente a esse daqui, e vou trazê-lo para cá. Vamos olhar nosso modelo em 3D. Cadê o nosso modelo em 3D? Parallel. Tá ótimo, né? Vou mover. Essas peças para cá. Endpoint. Essa pontinha aqui, endpoint, vem para esta pontinha aqui. Você vê como ficasse em relação à luminária. Agora eu vou rotacionar essa luminária. Fazer isso na vista front. Então, toda essa luminária vai ser transform, rotate. Olha com um centro de rotação qualquer e vou indicar 45. E agora eu vou mover, transform, move, luminária para pegar essa pontinha que vai ficar exatamente na sua representação bidimensional. Vamos olhar em 3D novamente. É isso. Eu tenho de subtrair do cilindro essa peça, porque essa peça está ocupando o mesmo lugar no espaço, ela está dentro do cilindro um pouco. Então, vamos lá. Solid, difference, delete input, no. Delete, seleciono essa peça, enter, e agora essa peça. Extrusion, enter. Agora, essa a subtração que eu fiz, a difference que eu fiz, produziu esse rebaixo. Produziu esse rebaixo, que pode ser observado aqui. E selecionei o cilindro, vê como ele tem esse cavado aqui. Essa peça foi subtraída cavando esse dente. Mas falta só uma coisa na nossa luminária. Você vai ver que eu já tenho as três linhas que formam o corte do refletor. Eu vou dar um join nessas três linhas, posso ficar aqui em 3D mesmo. Join nas três. Eu preciso visualizar os eixos. Vou estender um pouco. Não posso estender assim. E aí eu vou aplicar o comando transform revolve. Desculpa, surface revolve.
pego essa polyline, Enter, pegar pontos ao longo desse eixo. Start Angle, ele está negritado lá em cima, 0 é só dar um Enter. Quanto eu vou fazer de Revolve? 360, Enter. E eu vou colocar essa superfície refletora num layer que eu já havia criado, chamado refletor. Aqui. Agora, linhas de construção, linhas em 2, layer 0, eixos, cotas, enfim, vão ficar ocultas para eu ter a visualização do objeto. Então, foi isso que nós vimos em aula e espero que vocês apreciem esse pequeno vídeo.